Senhoras e senhores conselheiros, excelentíssimo senhor procurador, nossa secretária Ana Maria, vamos dar início à nossa quinta sessão ordinária virtual, hoje, na data de 24 de 2020. Pedir a Deus aí que nos abençoe para encerrar nossos trabalhos, tudo em paz, tudo tranquilo, e que possamos render o máximo do potencial que todos nós temos. Eu pergunto a Ana Maria, a nossa secretária, se houve envio de resoluções para serem citadas e tidas como acatadas na nossa ata de hoje. Sim, presidente. Então, a senhora já pode fazer a citação das mesmas. O processo cuja resolução foi enviada para apreciação dos membros desta Câmara é o seguinte: processo 2399 de 2015, da empresa Motolina Amazonas Limitada, do conselheiro Ricardo Ferreira Valente Filho. Ferreira, viu? Não é Pereira, não. Perdão, conselheiro. Doutor Ricardo Ferreira Valente Filho. Somente essa, Ana? O presidente. Então, fica registrado o envio da resolução pelo doutor Ricardo Valente. Vamos agora pedir à nossa secretária que faça a leitura da ata de ontem. Ok? Por favor, Ana. Boa tarde a todos. A ata da quarta sessão ordinária virtual da Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários. Aos 23 dias do mês de julho do ano de 2020, às 13 horas e 30 minutos, após verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará e amparado pela portaria número 158 de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a quarta sessão ordinária virtual da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, sob a presidência do Dr. Francisco Wellington Ávila Pereira. Presentes à sessão, os conselheiros Alexandre Mendes de Souza, Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira, Lúcio Flávio Alves, Ricardo Ferreira Valente Filho e Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Também presente o representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira. Presente ainda a Secretaria dos Trabalhos da Câmara, a senhora Ana Maria Ribeiro. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou à secretária se há resoluções a serem aprovadas pela Câmara, e a mesma informou não há resoluções a serem aprovadas. Passando-se à ordem do dia, foram anunciados os seguintes processos. Processo de recurso número 5449 de 2017. Auto de infração número 2017-144-83. Recorrente Sodex do Brasil Comercial S.A. Recorrido Célula de Julgamento de Primeira Instância. Relator, conselheiro Alexandre Mendes de Souza. Decisão. A terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer o recurso ordinário interposto. Na sequência, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por unanimidade de votos, converter o curso do julgamento em realização de perícia para que sejam atendidos os seguintes quesitos. 1. Verificar se as notas fiscais com erro de numeração foram devidamente corrigidas e lançadas na EFD da empresa autuada, as folhas 52 e 53, antes do início da ação fiscal. 2. Verificar se as notas fiscais com erro na chave de acesso foram corrigidas e lançadas na EFD da empresa autuada, as folhas 52 e 53, antes do início da ação fiscal. 3. Verificar se as notas fiscais
objeto do lançamento foram escriturados no SPED contábil do contribuinte. Trazer quaisquer outros esclarecimentos que possam subsidiar no completo deslinde do presente processo. A empresa deverá ser intimada para a apresentação de assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais. Tudo nos termos do voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária. Decisão de acordo com a manifestação oral em sessão do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Não se conhece do recurso na parte relativa ao caráter alegadamente confiscatório da multa aplicada, em face do disposto no artigo 48, parágrafo 2º, da Lei número 15.614 de 2014. Ana, processo de recurso... Ana? Pois não. Diga, presidente. Vamos só indagar dos conselheiros se há alguma correção a ser feita nesse processo, porque ele tem muitos itens, aí a gente aproveita melhor, né? Os conselheiros concordam com o que está discriminado na ata ou querem fazer alguma sugestão para o processo? Presidente, eu tinha sugerido já antes, já tinha passado para ela alguma sugestão do processo. Ok. Então, essa primeira parte já fica, a gente já ganha tempo aprovando essa primeira parte. Pois não, Ana, pode continuar, por favor. Processo de recurso número 5450 de 2017, auto de infração 2017, 14530, recorrente, Sodex do Brasil Comercial S.A., recorrido, célula de julgamento de primeira instância, relator, conselheiro Felipe Augusto Araújo Muniz. Decisão. A terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer o recurso ordinário e, por unanimidade de votos, converter o curso do processo em realização de perícia para que sejam atendidos os seguintes quesitos. 1. Identificar a natureza das operações objeto da autuação. 2. Identificar quem é o emitente das notas fiscais dessas operações. 3. Identificar a mercadoria em cada uma das notas fiscais. 4. Identificar quais são os estados de origem e de destino das operações em questão. 5. Verificar se as operações foram devidamente escrituradas nos livros fiscais ou transmitidas através da EFD. Trazer quaisquer outros esclarecimentos que possam subsidiar no completo deslinde do presente processo. A empresa deverá ser intimada para a apresentação de assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais, tudo nos termos do voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária. Decisão de acordo com a manifestação em sessão do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Não se conhece do recurso na parte relativa ao caráter alegadamente confiscatório da multa aplicada, em face do disposto no artigo 48, parágrafo 2º, da Lei número 15.614 de 2014. Ok. Presidente. Pois não, doutor Lúcio. Foi indicada a questão da intimação da empresa para o assistente técnico. Acho que seria colocado no primeiro também, não? Seria prudente também, já que ela vai intimar a mesma empresa. O primeiro já tem. Já? Já. Então pronto, presidente. Ok. Ok, doutor Lúcio. Processo de recurso número 5451 de 2017, auto de infração 2017-14479, recorrente, Sodex do Brasil Comercial S.A., recorrido, célula de julgamento de primeira instância. Relator, conselheiro Lúcio Flávio Alves. A terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer o recurso ordinário interposto. Na sequência, a terceira Câmara resolve, por unanimidade de votos, converter o curso do julgamento em realização de perícia para que sejam atendidos os seguintes quesitos. 1. Verificar se as notas fiscais relacionadas às folhas 53 e 54 dos autos foram escrituradas no SPED do contribuinte antes da ciência do autuado, no termo de início de fiscalização, número 2017-02988, das folhas 7 dos autos. 2. Verificar se as notas fiscais
objeto da autuação estão escriturados nos livros contábeis da empresa fiscalizada, uma vez que o fato gerador da autuação refere-se ao período 2012 e 2013. Trazer quaisquer outros esclarecimentos que possam subsidiar o completo deslinde do presente processo. A empresa deverá ser intimada para a apresentação de assistente técnico para acompanhar os trabalhos periciais. Tudo nos termos do voto do conselheiro relator, em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária, e a decisão de acordo com a manifestação em sessão do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Não se conhece do recurso na parte relativa ao caráter alegadamente confiscatório da multa aplicada em face do disposto no artigo 48, parágrafo 2º da Lei nº 15.614, de 2014. Ok. Esse é o terceiro processo. Processo de recurso número 2516, de 2017, auto de infração número 2016-27672, recorrente, célula de julgamento de primeira instância, recorrido, Carmal Indústria e Comércio de Madeiras Limitada. Relator, conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira. Decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário, negar o provimento e, por maioria de voto, confirmar a decisão singular recorrida pela extinção do processo sob o culto de falta de interesse processual por parte da Fazenda Pública, uma vez que a Lei número 16.258 de 2017, superveniente à autuação, tornou dispensável a selagem dos documentos fiscais nas operações interestaduais de saída. Decisão baseada nos artigos 105 e 106 do CPN, combinado com o artigo 87, da Lei número 15.614, de 2014. Nos termos do voto do conselheiro relator e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, o representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor André Gustavo Carvalho Pereira, se manifestou pela improcedência da autuação, fundamentando seu entendimento nas alterações do artigo 157 do Regulamento do ICMS, feitas pelo Decreto número 32882 de 2018, combinado com o artigo 106.2, contrário à decisão singular e ao parecer da assessoria processual tributária. Registre-se que os conselheiros Alexandre Mendes de Souza e Felipe Augusto Araújo Muniz consignaram seus votos ao entendimento da Procuradoria-Geral do Estado. Não se conhece do recurso na parte relativa ao caráter alegadamente confiscatório da multa aplicada, em face do disposto no artigo 48, parágrafo 2º, da Lei nº 15.614, de 2014. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, tendo antes convocado os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária virtual, a realizar-se no dia 24 de julho do corrente ano, às 13h30. É isso, presidente. Obrigado, Ana. Ata em discussão. Sem manifestações, a presidência está aprovada e passamos ao nosso expediente do dia. Vamos começar com o primeiro processo. Todos os processos são da mesma empresa, NJF Indústria e Comércio Limitada. O primeiro processo, 1/2603 de 2018, auto de infração 2018-02621, onde tem como recorrente célula de julgamento de primeira instância, recorrido NJF Indústria e Comércio Limitada, relatoria do conselheiro Dr. Ricardo Ferreira Valente Filho, e foi julgado improcedente na primeira instância e recebeu o parecer da assessoria processual tributária para confirmação da improcedência da autuação. Os outros 3 processos são da mesma empresa da relatoria da doutora Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, que é o processo 1/2604/2018, do processo número 12607/2018, relatoria do doutor Alexandre Mendes de Souza, e o processo 1/2608/2018,
relatoria do Dr. Felipe Augusto Araújo Muniz. Todos grafam as mesmas decisões e as mesmas manifestações da assessoria processual tributária. Ao final da manifestação do relato do Dr. Ricardo, a presidência vai passar a palavra aos demais conselheiros relatores para considerações e logo em seguida ouviremos o nosso excelentíssimo senhor representante da Procuradoria-Geral do Estado, ok? Então, com a palavra, doutor Ricardo Ferreira Valente Filho. Obrigado, presidente. Obrigado pela condução aí dos trabalhos, a Aninha também. Presidente, renovo os votos de boa tarde a todos os colegas, ao nosso procurador e à nossa secretária, e passo a tratar do relato da infração, como sempre, tentando aqui de maneira objetiva, mas batendo em todos os pontos necessários para a gente poder discutir sobre o assunto. Presidente, trata-se do processo de recurso número 1/2603/2018, auto de infração 1/2018-02-621. Pronto, presidente, é porque deu um probleminha técnico aqui, viu? Mas voltou. Recorrente Sejus e recorrido NJF Indústria e Comércio Limitado. Presidente, o aludido auto de infração aduz a empresa contribuinte em deixar de lançar em sua EFD diversas notas fiscais de saída interestaduais no período de 2015, que leva um montante aí de R$ 3.438.059,02. O agente autuante, no momento, na oportunidade da autuação, ele apontou como infringido o artigo 18 da Lei 12.670 e aplicou a penalidade prevista como sanção o artigo 126 da 12.670, alterado pela 16.258/2017. A autuada, presidente, apresentou impugnação ao auto de infração e a peça contestatória ela encontra-se anexada aos autos nas suas folhas 19/30. Na oportunidade, ela alegou que todas as notas fiscais foram lançadas, sim, na FD, aduzindo que o agente fiscal deixou de cotejar notas que se encontram na escrituração da empresa e que a fiscalização repetiu notas em outros autos de infração. Declarou ainda, presidente, que existem somente 4 notas fiscais na pasta Saídas Não Lançadas 2015, que em tese suportariam a autuação, e solicitou a realização de perícia requerendo a improcedência ou nulidade do lançamento. Ou, caso esse não seja o entendimento, como pedido alternativo, solicitou a previsão e aplicação da multa prevista no 123.8L. Os autos, presidente, seguiu para julgamento do primeiro grau e, conforme as folhas 43/46, através da consulta na escrituração fiscal digital da empresa autuada, o julgador de primeiro grau constatou que todos os documentos fiscais foram lançados pela contribuinte em sua FD, antes do início da ação fiscal. E, por esse motivo, o julgador de primeiro grau entendeu pela improcedência do auto de infração. Os autos subiram por reexame necessário e, em razão de decisão contrária, subiram em reexame necessário em razão da decisão ser contrária aos interesses da Fazenda Pública Estadual, na forma da legislação atinente atualmente. A Assessoria Processual Tributária, presidente, emitiu parecer número 109/2020, que encontra-se as folhas 71/73 dos autos, sugerindo conhecer do reexame necessário, mas no mérito negar-lhe provimento, mantendo inalterada e em todos os seus termos a decisão singular de improcedência do auto de infração. A Procuradoria do Estado adotou entendimento, sugerido pela APT, as folhas
As folhas 74. E esse é o relato, presidente. A presidência agradece ao doutor Ricardo, como sempre, muito objetivo e muito atento aos detalhes, e passa a palavra à doutora Tereza para fazer a manifestação ao seu processo e complementar o relato proferido pelo doutor Ricardo. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde a todos, nossa secretária, nosso procurador. Bem, senhor presidente, o meu processo é idêntico, né, o do conselheiro Ricardo. Também aqui, o contribuinte deixou de lançar na FD as notas fiscais de saídas, o montante que foi menor, R$ 441.846,56. O ano foi o ano de 2014. A defesa é a mesma, né, que a fiscalização deixou de verificar, analisar e gotejar a FD do contribuinte, cujas notas estão lançadas na FD, que todas as notas fiscais foram lançadas, isso é o que a defesa diz, né? Que a fiscalização repete várias notas fiscais em outros autos de infração e que não é exatidão de como e quais notas foram utilizadas, que existe somente... Aí ele diz a mesma coisa. No do Ricardo, ele diz que são 4 notas que na parte das saídas não lançadas, né? Que em tese suportaria a autuação. Aqui no meu processo, são 6 notas. A julgadora verificou que essas 6 notas que o contribuinte diz que não foram escrituradas, né, que ele diz que não fazem parte do levantamento fiscal, não estão nesse auto, certo? Então, tudo bem. A julgadora proferiu improcedência do auto de infração. Ela verificou essas 6 notas, né, que não fazem parte, e foi pela improcedência da presente ação fiscal. Ela diz assim: ficou comprovado que todos os documentos fiscais discriminados pelo agente autuante na planilha de fiscalização foram devidamente lançados pelo contribuinte na sua FD antes de qualquer procedimento fiscal. Ela deu a mesma decisão, né? Além disso, analisando os 6 documentos fiscais que não foram lançados pelo contribuinte, verificou que não estão na planilha elaborada pelo fiscal autuante, objeto da presente autuação. Quer dizer, essas 6 notas não fazem parte da presente autuação. Não houve recurso, né? Quem entrou com recurso foi a julgadora, conforme o artigo 104, parágrafo 1 da Lei 15.614, e a assessoria também entendeu pela improcedência do auto de infração. Eu só queria acrescentar, senhores conselheiros, que a julgadora, ela colocou aqui uma cópia das notas fiscais que não foram escritas, do levantamento fiscal, dizendo que não tinham sido escrituradas. Aí, ela conferiu, são 40 notas fiscais, certo? Que o fiscal diz que não estavam escrituradas. Ela comprovou, ela verificou aqui na FD apenas 12. Então, tem 28 notas fiscais que não foram verificadas, certo? Entenderam? Ela comprovou aqui, embora ela tenha dito que todos os documentos discriminados pelo agente fiscal na planilha foram devidamente lançados, ela só verificou das minhas 40 notas, ela verificou 12, certo? Eu só queria registrar esse fato. E depois também ela diz que no julgamento segue anexa a comprovação da escrituração de alguns documentos, a título de exemplo. Então, a julgadora das 40, ela pegou 12 notas fiscais, verificou, várias foram retificadas, e ela verificou que 12 foram devidamente escrituradas, mas faltaram 28. É só isso, senhor presidente, que tem aqui nos autos. Muito obrigada. Ok, doutora Tereza. Pelo que eu entendi, ela fez uma amostragem e se deu por satisfeita quando atingiu aí o número de 14 notas, sem precisar, na ótica dela, que fosse verificado o total das notas, não é isso? Agora, exatamente. por favor.
Quem é agora o presidente? Doutor Alexandre, não? Isso. Doutor Alexandre. Senhor presidente, eu estava esperando o senhor autorizar. Boa tarde mais uma vez. Excelentíssimo Boa senhor tarde. presidente, excelentíssimo senhor procurador, senhora secretária, senhores membros do conselho. Também o nosso processo... Doutor Alexandre, só me permite, seu áudio está de novo muito baixo, viu? Melhorou agora? Melhorou? Melhorou muito, muito. Eu acho que é esse equipamento aqui que eu penso que vai melhorar as coisas, mas não está bem. Obrigado, doutor Ricardo. Também o meu processo é falta de escrituração, só que as entradas, né? Entradas 2015. Doutor Ricardo foi saídas juntamente com a doutora Tereza, né? Então, 2015, no montante de R$ 5.295.171,38. Eu também indico os artigos infringidos, aplicou o artigo 126 da Lei 12.670, alterado pela Lei 16.258. E nas informações complementares, ele diz que recebeu dados do laboratório fiscal e efetuou as correções necessárias e constatou que o contribuinte não lançou na FD aquisições interestaduais de mercadorias diversas no valor que já citado, e que intimou o contribuinte para que mesmo prestasse esclarecimentos a respeito da infração, no entanto, até a data a lavratura não efetuou. A defesa é igual à dos outros dois, senhor presidente, que a fiscalização deixou de verificar e analisar e cotejar a FD do contribuinte, cujas notas fiscais estão lançadas na FD, e alega que todas as notas fiscais foram lançadas, e que a fiscalização repete notas fiscais em outros autos de infração e que não há exatidão, que existe somente 6 notas, no caso aqui, são 6 notas não lançadas, e que, em tese, suportaria a autuação, solicita a realização de perícia. A julgadora de peristância, ela fez o cotejamento, verificou e constatou que todas as notas fiscais objeto de auto de infração foram devidamente lançadas no FD. E no meu auto de infração, contempla aqui as consultas que foram realizadas, senhor presidente. Elas estão aqui no auto de infração, certo? Confirmando as consultas que foram feitas. O processo foi o contribuinte foi devidamente... Desculpe, senhor presidente. A julgadora de peristância, ela diz o seguinte: a ação fiscal denuncia o contribuinte, deixou de lançar na FD aquisições interestaduais de entrada através de consulta do sistema por escrituração fiscal digital. Constatamos que todos os documentos fiscais discriminados pelo agente fiscal na planilha de fiscalização foram lançados pelo contribuinte na sua FD antes do início da ação fiscal. Com relação às 6 notas, ela diz o seguinte, que essas notas não fazem parte da planilha a qual foram disponibilizados neste auto de infração. Então, não fazem parte, por isso que essas notas fiscais ela nem olhou, diz que não fazem parte dessa planilha, então ela não foi verificada. E pugnou pela improcedência da acusação fiscal. O contribuinte foi devidamente certificado através da Secretaria-Geral da decisão, mas não se manifestou. E a assessoria processual tributária conhece do reexame necessário, nega de provimento, no sentido de confirmar a decisão singular de improcedência da acusação fiscal. Esse é o meu relato, senhor presidente. A presidência agradece ao doutor Alexandre, né? Assim como os demais, relato muito preciso e objetivo, sem perder nenhuma informação importante. E agora, a presidência passa a palavra ao doutor Felipe Augusto Araújo Muniz para fazer o relato do seu processo. Obrigado, presidente. O meu relato seria idêntico ao relato do doutor Alexandre, motivo pelo qual eu só vou aqui ressaltar algumas diferenças. Deixa eu ver. A diferença que tem aqui no meu processo diz respeito aos valores, né, que foi uma multa de R$ 515.825,92. Trata-se, o meu processo, de falta de lançamento na FD de aquisições interestaduais de mercadorias, né, referente ao ano de 2014, assim como o processo da doutora
Vou ver aqui. Tereza. Assim como o processo da doutora Tereza, no entanto, meu aquisições, assim como o do Alexandre, né? E também tem essa questão das 6 notas, que ele alega que não faz parte, e foi julgado improcedente, da mesma forma. Assessoria processual também opinando pela manutenção. É esse o relato, presidente. A presidência agradece a todos os relatores pelos relatos, os excelentes relatos, e agora vamos ouvir o excelentíssimo senhor procurador do Estado, doutor André Gustavo Carreiro Pereira, por favor. Boa tarde, senhor presidente, senhora secretária, senhoras e senhores conselheiros da terceira Câmara, do julgamento do CONAT. Como foi muito bem relatado por todos os relatores, tratam-se de 4 autos de infração referentes à empresa NJF Indústria e Comércio Limitada. Os processos vêm a essa Câmara de julgamento mediante reexame necessário da decisão de primeira instância de improcedência do auto de infração, tratando todos eles da acusação de falta de escrituração de notas fiscais de saídas interestaduais, ou com mercadoria sujeita à substituição tributária ou sujeita a regime normal, referente aos exercícios 2014 e 2015. E todos os processos, eles tiveram praticamente a mesma decisão de primeira instância e a mesma manifestação do parecer. O que eu observo dos autos, senhores conselheiros, é que nessa ação fiscal foram lavrados 15 autos de infração contra essa empresa, né? E, não obstante as razões postas na decisão de primeira instância, para a Procuradoria não ficou claro ou devidamente comprovado que a acusação inicial, dotada de fé pública, ela pode ser afastada de plano da maneira como foi feita. O que a Procuradoria consegue verificar com clareza, primeiramente, é que realmente a AFD do contribuinte ela foi posteriormente retificada antes do início da ação fiscal. As de 2015, dos autos referentes a 2015, foram retificadas no mês de abril de 2017, e as referentes ao exercício 2014 foram retificadas em janeiro de 2017, sendo que a ação fiscal só iniciou em novembro de 2017. Como foi muito bem destacado pela conselheira Tereza, pelo menos em relação ao auto dela, aparentemente foi feita uma análise por amostragem dos documentos fiscais. A defesa do contribuinte, por outro lado, ela traz argumentos gerais, ela não trouxe, não acompanhou comprovação documental, mediante a apresentação da consulta da FD vigente, demonstrando que os documentos fiscais estariam efetivamente escriturados. Na realidade, ele se atém a poucos documentos quando faz a defesa específica. Nos autos referentes a 2015, ele traz 6 documentos fiscais, e no 2014 ele traz 4 documentos fiscais, mas não traz a prova. Na cópia do processo que me foi disponibilizada, os senhores sabem, esses processos nas sessões virtuais eles não estão mais sendo submetidos à análise prévia da Procuradoria, então eu não tive a oportunidade de conversar com os pareceristas ou tirar qualquer dúvida, mas não tive acesso aos documentos que constam no CD, que instrui a ação fiscal. E verificando os relatórios que foram juntados com a decisão de primeira instância, na decisão de primeira instância, realmente, a julgadora ela juntou uma relação que seria a relação, a planilha dos documentos que estariam abrangidos no auto de infração, e, em seguida, junta relatórios. Nos autos referentes a 2015, de fato, a gente consegue identificar que são relatórios da consulta da EFD do contribuinte. No entanto, se os senhores observarem nesses relatórios, lá embaixo, nos dados que vão validar esse documento como um relatório efetivamente extraído da FD, não tem a informação a qual FD se refere a esses relatórios. A data do recibo, em relação aos 2014, eles não estão grafados nesse relatório, o que não é comum. Normalmente, quando você tira esse relatório com o da FD, vem lá com a informação de quando é que foi transmitida aquela FD. E a gente não tem como precisar, pelo menos a Procuradoria não consegue,
saber se essa afirmação de que esses documentos fiscais estão escriturados se refere à AFD original ou à AFD retificada. Porque todos os meses, 2014, 2015, eles foram objeto de retificação. E, portanto, a AFD que é válida do contribuinte é a AFD retificada, e eu não consigo identificar se a afirmação de que esses documentos foram escriturados consta efetivamente na AFD retificada. Então, diante disso, e diante da amplitude da ação fiscal que foi feita, e parece complementar o alegado equívoco reconhecido na decisão de primeira instância, a Procuradoria entende que, e até mesmo pela análise feita por amostragem, pelo menos no auto de infração relatado pela doutora Tereza, a Procuradoria entende que seria o caso de converter o julgamento em diligência para a célula de perícia, para que, de fato, ela esclarecesse esses pontos, se efetivamente esses documentos fiscais que acompanharam a planilha de fiscalização estão devidamente escrituradas na EFD retificada do contribuinte, que é a válida para todos os fins de direito para a ação fiscal. Então, é essa a manifestação da Procuradoria em relação aos 4 processos. Ok, a presidência agradece ao doutor André pela manifestação e passa a palavra aos conselheiros para discussão. Acho que dá para discutir os 4 em conjunto, já que aí... Presidente, se me permite, eu esqueci só um ponto. Desculpa, retomar a palavra. Isso, em relação aos relatórios da FD, a gente verifica que são efetivamente relatórios da FD em relação a esses 2015. Os relatórios de 2014... pode ter havido mudança de layout, aí eu não tenho conhecimento a ver se ocorreu isso, mas não consta como sendo relatórios de FD, né? Eu acho que talvez aí os conselheiros auditores possam esclarecer esse ponto também em relação a esses relatórios de 2014, que a formatação diverge daqueles apresentados em relação aos autos do exercício 2015. Ok, doutor André. Presidente, com relação ao meu processo, senhor presidente, consta que os relatórios são de FD, são 2015, e ela teve o cuidado de colocar todos relacionados às notas fiscais, e, no meu caso, ela fez uma consulta ao SPED, retificada, e colocou, se dá para os senhores verem aí, de todo o exercício de 2015, confirmando a retificação que foi feita na FD dele. Eu me sinto satisfeito aqui com as informações do contribuinte. Eu entendo que houve a retificação e houve o lançamento de 2015 de entrada. Eu não sei se os outros acompanham dessa mesma forma, senhor presidente. Senhor presidente, é o seguinte, esse processo, o primeiro processo, doutor Ricardo, são 477 notas fiscais. O processo da doutora Tereza são 40 notas fiscais. O processo do doutor Alexandre são 271 notas fiscais. O processo do doutor Felipe são 241. O que é que acontece? A empresa, quando fez a defesa e a impugnação, ela apresentou uma relação das notas que ela entende que estão todas lançadas e traz uma tela da FD, né? Da FD dela. Foi que eu fiz, a julgadora fez. No meu entender, eu acho que são todos os processos, menos do doutor Alexandre, que eu não tive acesso. Eu pedi até a secretária passar para mim, que eu tive essa dificuldade. Mas todos os outros 3 processos, existe uma planilha, né, que a julgadora ela vai lá e vai marcando. Ela vai marcando só, pelo que eu entendi, ela fez por amostragem, ela não fez todas as notas. Né? Da doutora Tereza, eu consegui 40, ela marcou 12. O doutor Felipe era 241, ela marcou 17. O doutor Ricardo era 477, ela marcou 13. Foi o que eu fiz hoje também. Eu observei, e o doutor André colocou muito bem, quando você procura a nota no primeiro envio da FD, você não encontra. Quando você vai para a retificada, você encontra. Eu peguei algumas notas que não estavam ticadas pela julgadora. E também observei que na retificadora, que foi feito antes da ciência, no termo de início, né, você comprova isso pelas retificadoras, que o doutor Alexandre mostrou. Mas a minha dúvida é o seguinte: no relato, no julgamento de todos os processos, vai ter a seguinte redação. Eu queria que o doutor Alexandre olhasse o processo dele, que ele disse que é um pouco diferente, mas eu tenho minhas dúvidas. Diz o seguinte: ocorre que, através da consulta da FD do contribuinte, isso é a julgadora falando, constatamos que todos os documentos fiscais ali discriminados foram lançados pelo contribuinte na sua FD antes do início da ação fiscal. Ponto.
segue anexo comprovação da escrituração de alguns documentos a título de exemplo. Direito é texto, é linguagem. O que eu estou entendendo é que ela disse que, no começo, ela disse que depois ela disse que segue só a título de exemplo. A minha questão que eu quero colocar para os conselheiros, eu acho que o Alexandre é um documento que tem, depois que a doutora Tereza está ticada, o doutor Felipe pode olhar, depois do julgamento, ela tica o próprio documento que a empresa mandou, ela tira alguns. É tanto que esse documento que a empresa colocou, junto com as planilhas, diz que é 13 páginas, é todas as notas que ela entende que estão escrituradas na FD. Né? E a julgadora ela coloca esse final, segue anexo comprovação da escrituração de algum documento a título de exemplo. O que eu quero colocar para os conselheiros, o doutor André já colocou antecipando, é se a gente tem segurança realmente de que todos esses documentos foram examinados. Eu tive o cuidado de examinar alguns do processo da doutora Tereza, das 40, fora as 12 que ela ticou, e comprovei também que estava escriturado na retificadora. Foi comprovado, só que eu não olhei todos, eu não tenho condição de olhar todos. Então, eu estou trazendo conselho para os colegas essa situação, né? Que cada relator pode olhar no julgamento lá, né? Ela faz essa segue, anexo, comprovação de alguns documentos a título de exemplo. Apesar que olhou todos, mas eu não sei se e que depois tica alguns. Se foi. O senhor me permite uma parte, doutor Lúcio? Pois não, doutor André. Quando o senhor verificou essa nota no relatório do processo ou consultando diretamente o sistema da EFD? Eu fui para o SPED, peguei algumas notas. SPED, algumas notas que a julgadora não tinha ticado, ela pegou, o que ela fez? Pelo menos nos processos que eu tive acesso, ela pegou no começo da planilha e no final. Eu peguei alguns no meio para olhar, e realmente a retificadora está escriturada. Eu não vou entender a grande chance de estar todos escriturados, mas eu não tenho a segurança. Presidente, por favor, me inscreva, presidente. Isso aí eu tenho, da minha convicção, eu tenho que realmente eu não tenho essa segurança. Na sequência, doutor Ricardo, depois doutor Alexandre. Presidente, eu tive o cuidado de verificar a planilha que está nos autos, que é a mesma planilha que o doutor Alexandre demonstrou. Também me atenho o que foi explanado pelo julgador de primeiro grau, as folhas no número 45, que ele coloca aqui, no seu penúltimo parágrafo da folha, o seguinte: observamos ainda que o contribuinte efetuou uma retificação na sua FD em abril de 2017. E o mandado de absolvição fiscal, número 2017-13-561, que está anexado às folhas 5, que originou a presente autuação, foi emitido em 22 de novembro de 2017. Sendo o contribuinte cientificado do início da fiscalização em 27 de novembro de 2017. Dessa retificação, dessa planilha que foi apresentada, fica demonstrado que o contribuinte realmente ele retificou a sua FD. E ele retificou em abril de 2007, onde a ação fiscal ela iniciou em 22 de novembro de 2017. Ou seja, ele usou da espontaneidade e retificou toda a sua escrituração fiscal digital antes de ocorrer a fiscalização. Então, pela planilha que está aqui no meu processo, pelo relato e o julgamento do julgador de primeiro grau e pelo parecer da assessoria processual tributária, eu também, presidente, não tenho problema nenhum de julgar o meu processo, não. Obrigado, presidente. Concordo com o conselheiro doutor Alexandre quando ele diz que também está seguro para julgar o processo dele. Obrigado, presidente. Ok, doutor Alexandre. Senhor presidente, eu quero saber a redação do meu processo do julgamento de primeira instância. Quando a julgadora diz assim, está em negrito alguns trechos. Ocorre que, através da consulta na FD do contribuinte, constatamos que todos os documentos fiscais ali discriminados foram lançados pelo contribuinte na sua FD antes do início da ação fiscal. Segue anexo a comprovação da escrituração de alguns documentos a título. Aí ele colocou, né?
Aí, no final, ela colocou assim: assim, não resta dúvida, conforme documentação anexa, que a acusação fiscal não procede, tendo o contribuinte cumprido com sua obrigação acessória de informar, através da escrituração fiscal digital, as suas aquisições estaduais ao fisco antes de qualquer procedimento fiscal. Então, ela está bem segura do que está dizendo. Eu entendo que ela não iria lançar uma informação como essa na sua decisão, se não tivesse segura de que estava afirmando que todos os documentos estavam ali devidamente escriturados. E também, eu vejo que aqui tem a discriminação das notas fiscais e tem aqui o documento de consulta, as retificações, de que foram ao Sistema Expedito Público de Escrituração Fiscal do exercício de 2015, que houve a retificação desses documentos. Então, senhor presidente, esse é o meu entendimento. Presidente, Doutor Lúcio. eu acho que o doutor Ricardo colocou, e o doutor Alexandre, eu não tenho dúvida que realmente a retificadora ocorreu antes da ação fiscal, isso eu não tenho dúvida, não. Como também não tenho dúvida que alguns que eu pesquisei estão escriturados. Eu só não consegui ainda, não tenho uma certeza, apesar do doutor Ricardo ter, o doutor Alexandre, né? Se realmente pela essa redação que foi colocada aqui, se realmente todas estão, aqui não foram tidas como não escrituradas, estão escrituradas na retificadora. Isso aí, a minha dúvida é só essa. A retificadora existiu, foi antes da ação fiscal, sem dúvida. As que a julgadora apresentou lá, que ela grifou, realmente estão escrituradas. Algumas eu pesquisei também, das que ela não grifou, estão também escrituradas na retificadora. Eu só não tenho dúvida, são todas. Eu acho que... Mas, doutor Lúcio, só me permita aqui uma parte, doutor Lúcio. O que nós levantamos aqui agora, eu e o conselheiro Alexandre, não foi só que a ação fiscal aconteceu posterior à retificação, não. O que nós estamos levantando aqui, eu e o conselheiro Alexandre, é que a julgadora de primeiro grau, ela demonstra na sua decisão que ela verificou todas as notas, e ela não ia colocar uma informação dessa sem que ela tivesse realmente analisado todas as notas. É isso que a gente está trazendo aqui também, além do argumento de que a FD foi retificada anteriormente à ação fiscal. Esse é um dos argumentos. O outro argumento é que a julgadora demonstra que ela verificou todas as notas fiscais. Obrigado, Lúcio. Senhores conselheiros, é uma questão de convencimento, né? Pelo que eu entendi da fala do doutor Alexandre, do doutor Ricardo, eles estão convencidos pela redação que é trazida no julgamento de que a verificação foi total, apesar da citação ser de apenas uma, digamos, amostragem. Já o doutor Lúcio me parece não convencido de que essa verificação em toto, 100%, ela não tenha ocorrido. Então, é só uma questão de valoração aí do que tem nos autos, né, para convencimento. O convencimento é livre, ok? Ainda continua em discussão. Presidente, só para complementar aqui, eu só entendo... Levantado aqui, presidente. Oi? Doutor Felipe está inscrito, doutor Ricardo. Depois eu dou a palavra. Ok. Desculpe, presidente. Só para complementar aqui a fala do doutor Alexandre, eu entendo também que, ainda que não tenha sido, que não tenha havido a retificação de todas as notas, a meu ver, a julgadora singular já demonstrou, né, amplamente a fragilidade e a falta de consistência da autuação. Eu acho que, pela amostragem que ela fez, ainda que enfim, ela disse que analisou todas as notas, mas ela fez a demonstração por amostragem. Para mim, a amostragem que ela fez já é suficiente, presidente. Eu me sinto já bastante confortável para votar. Doutor Ricardo. Presidente, eu volto só que foi na hora da fala de Vossa Excelência. Vossa Excelência levantou esse questionamento que a questão era interpretativa, e eu entendo que ela vai mais além de interpretativa. Ela deixa claro aqui na escrita, o julgador de primeiro grau, julgadora, que ela diz o seguinte: ocorre que, através da consulta FD
contribuinte, constatamos que todos os documentos fiscais ali discriminados, ela está falando dos documentos discriminados na autuação, foram lançados pelo contribuinte em sua FD, antes do início da ação fiscal. Ou seja, a julgadora ela está tirando toda e qualquer tipo de discussão aqui nesse parágrafo dela, de que ela não fez uma análise parcial, não. Ela olhou todos os documentos. E ela demonstra aqui na fala dela. Termine E jamais a gente pode entender, a gente jamais pode entender aqui que a julgadora, escrevendo, que constatou que todos, tem a palavra todos os documentos fiscais ali discriminados foram lançados pelo contribuinte na sua FD. Todos. Ela usa a palavra todos, não é alguns, não. Ela bota todos. Então, presidente, nesse sentido, eu me por satisfeito, entendo sim que é perfeitamente cabível aqui que a gente possa julgar esses processos. Obrigado, presidente. Complemento, doutor Lúcio. Não, eu queria só que o doutor Ricardo completasse. Se ela tivesse parado aí, eu não tinha dúvida, não, mas segue o que ela escreveu aí. Vamos lá. O restante da frase. Ocorre que, através da consulta FD do contribuinte, constatamos que todos os documentos fiscais ali discriminados foram lançados pelo contribuinte na sua FD antes do início da ação fiscal. Segue anexo comprovação da escrituração de alguns documentos a título de exemplo. Ela pegou alguns documentos para dar como exemplo, mas ela verificou todos os documentos. Isso, todos. Ela verificou todos os documentos. Eu vou colocar todos aqui, porque são 400. Mas eu vou pegar alguns aqui como prova. Mas eu analisei todos. Todos, né? É simples. Ok? Está convencida, está muito convencida, doutor Ricardo. Eu tenho minhas dúvidas devido à quantidade de documentos. Qual é a proposição do doutor Lúcio? Não, a minha proposição é da Procuradoria. Se a gente for desconfiar da julgadora de primeiro grau, se ela diz que estou sendo ter julgado. Doutor Ricardo, desconfiando que eu fui julgador durante 10 anos, eu estou aqui interpretando aqui um documento feito, né, com a leitura que está aqui, não é questão de interpretação, não é desconfiança, não. Questão de segurança. Doutor Ricardo. 77 notas. Vocês, doutor Tereza, só um minuto. Vocês sabem do meu lema, né? Na sexta-feira eu não arranjo encrenca, né? Mas não tem como, doutor. Hoje é sexta, viu, presidente? Doutor André quer falar? Faz a hora que ele pede, presidente. Doutor André, por favor. Senhor presidente, como o doutor Lúcio falou, assim, é incontroverso que houve a retificação. Isso é comprovado pelo aquele documento que o doutor Alexandre mostrou aí. Aquilo ali comprova que houve uma escrituração original e houve uma substituição mediante a retificação. Isso é fato. É fato também que o contribuinte, na sua defesa, ele não trouxe um documento válido comprovando a escrituração da FD lá na retificadora. O que nós temos, portanto, é a afirmação, e eu não estou colocando em dúvida a veracidade dela, mas é uma afirmação da julgadora que examinou todos, mas ao tempo de trazer a prova para os autos, que não consta na defesa do contribuinte, e é uma prova a fazer a contraprova apresentada pelo autuante, e ela não fez na sua integralidade. O princípio da verdade material, muitas vezes suscitado aqui, ele é um princípio do processo, ele não é um princípio do contribuinte. Então, como já foi feito várias vezes aqui nesse colegiado, para que se tenha a certeza necessária para o lançamento fiscal, tal qual exigido no artigo 142 do CTN, eu acho que é imprescindível que os senhores tenham a plena certeza de que, de fato, todos os documentos fiscais que foram relacionados na autofração estão escriturados na EFD retificada antes do início da ação fiscal. Com essa confirmação pela sala de perícia, não ficará qualquer margem de dúvida, porque da maneira como foi feito pela julgadora, apenas a afirmar isso e não juntar todos os documentos, e ela precisaria juntar os documentos, porque o lançamento ele visa liquidar o crédito. Ela diz, mas ela apresenta uma amostragem de prova,
Uma prova que é para fazer a contraprova do que foi apresentado pelo autuante. O autuante, quando lançou o auto-infração, ele relacionou todos os documentos fiscais que ele entendia como não escriturado. Então, eu entendo, mas concordo plenamente com o que já foi posto pelo doutor Lúcio, que não custa nada se remeter o processo para a perícia e trazer uma prova de que realmente não houve a infração diante do que foi lançado pelo autuante. Doutor Ricardo, em seguida. Presidente, já que estão debatendo sobre essa questão, eu entendo que eu posso aqui levantar os argumentos da julgadora de primeiro grau. Discordando um pouco do procurador, do doutor André, porque eu entendo que a julgadora de primeiro grau não teria obrigação nenhuma de juntar a conferência nos autos de todas as conferências dessas notas, porque, de certa forma, o julgador ele é possuidor, sim, de fé pública, e aqui eu entendo que ela jamais iria colocar a informação dessa nos autos, sem que ela tivesse analisado, sim, nota a nota, todas as notas. Mas, presidente, eu peço licença para ler, porque são só 4 parágrafos, e eu vou ler aqui fielmente o que diz a julgadora de primeiro grau na sua fundamentação. Peço licença aos colegas para a leitura. Consta na peça inicial que, após análise dos dados do laboratório fiscal, foi constatado que o contribuinte deixou de lançar na FD, no ano de 2015, diversas notas fiscais e saídas interestaduais, no montante do valor da cifra que já foi dita. Analisando os autos e a mídia anexa, folhas 11 dos autos, identificamos todos os documentos os quais o agente fiscal acusa que não foram lançados pelo contribuinte na FD. Todos. Conforme planilha denominada Saídas Interestaduais Não Lançadas 2015. Ocorre que, através da consulta FD do contribuinte, com isso que eu vou falar agora está em negrito, constatamos que todos os documentos fiscais ali discriminados foram lançados pelo contribuinte na sua FD antes do início da ação fiscal. Aí ela continua. Segue em anexo comprovação da escrituração de alguns documentos a título de exemplo. A título de exemplo. Ela continua. O impugnante argumenta que 4 documentos fiscais, de fato, não foram lançados pelo contribuinte. Porém, analisando tais documentos, verificamos que os mesmos não foram indicados na planilha elaborada pelo agente fiscal, como saídas interestaduais não lançadas 2015. Observamos ainda que o contribuinte efetuou uma retificação na sua FD em abril de 2017 e o mandado de ação fiscal que originou a presente autuação foi emitido em 22 de novembro de 2017, sendo o contribuinte cientificado do início da fiscalização em 27 de novembro de 2017. Assim, não resta dúvida, conforme documentação anexa, que a acusação fiscal não procede, tendo o contribuinte cumprido com sua obrigação acessória de informar, através de sua escrituração fiscal digital, as suas saídas interestaduais ao fisco, antes de qualquer procedimento fiscal. Ou seja, presidente, está claríssimo, cristalino, como um céu colonial, presidente, de que o contribuinte e quer dizer que a julgadora de primeiro grau analisou todos os documentos fiscais e trouxe no meu processo 4 apenas como exemplo. Apenas como exemplo. Mas ela, por 3 parágrafos, ela menciona que analisou nota a nota e analisou todas as notas e analisou a escrituração fiscal digital do contribuinte
e que não foi parcial. Ela analisou todos os documentos fiscais. E ela repete isso por 3 vezes em uma única folha. Então, presidente, eu estou mais do que convencido de que podemos sim votar, podemos sim decidir sobre os autos e que essas medidas elas não são cabíveis. Está mais do que explicado nos autos que o contribuinte e a julgadora de primeiro grau fez o trabalho dela, até mais. Ela não enviou para a perícia, ela mesma periciou. E ela relata isso aqui na decisão dela. Então, presidente, eu me sinto altamente confortável para poder julgar o processo, sem intenção nenhuma de mandar esse procedimento para a perícia. Não há razão, não há motivação, não há entendimento formado em relação ao que foi escrito aqui pela julgadora de primeiro grau e não há sentido de enviar esses autos para a perícia, presidente. Com todo respeito, data máxima vem a todos os colegas, ao procurador, mas eu não vejo sentido de enviar esses autos para a perícia. Obrigado, presidente. Doutor Micael, com a palavra. Presidente, boa tarde à Procuradoria, boa tarde, Aninha, boa tarde a todos. Estava aqui ouvindo aqui atentamente aqui aos conselheiros relatores e estava verificando aqui o processo. Eu me acosto ao entendimento do doutor Ricardo. Realmente, presidente, a gente observa, eu acho que eu já até trouxe essa reflexão no Conselho algumas vezes. Quando a gente pega uma ação fiscal como essa, 200 documentos, 400 documentos, 100 documentos, em que o contribuinte, por exemplo, mostra que escriturou 80, vá lá, né? Teriam aí 20 que não teriam sido escriturados. Ainda assim, eu fico com aquele sentimento de observar como é que essa ação fiscal ocorreu, negligenciando aí a escrituração de 80 documentos, um exemplo. Então, assim, é bem verdade que no processo administrativo a gente não tem o ônus da sucumbência, né? Então, o fisco pode, a todo momento, fiscalizar, né? Fazer a fiscalização, enfim. Mas aqui eu estou trazendo esse ponto para reflexão, porque nós estamos diante aqui de um auto de infração onde o contribuinte comprova a escrituração, o auditor de primeira instância informa, como o doutor Ricardo trouxe, fez questão de ler, porque realmente data máxima vem, entendimento da Procuradoria, e alguém que... Eu não consigo ver divergência interpretativa do que está feito aqui no julgamento de primeira instância. A julgadora, e aí o doutor Ricardo até trouxe um ponto que eu ia trazer, ela poderia ter mandado para a perícia, né? Ela não teria como verificar ali todos os processos, mas ela colocou literalmente no seu julgado que ela observou todos os documentos fiscais. E, além de observar todos, ainda colacionou por amostragem. Então, assim, e por isso eu faço a reflexão inicial. O contribuinte vem, mostra a escrituração, auditor de primeira instância que observou todos os documentos, traz aí a colaciona alguns documentos por amostragem, informando que está escriturado, e ainda assim enviar um processo desse para a perícia, para mim, presidente, eu estou com um convencimento totalmente firmado. Eu acredito que a gente tem que sim, o Conselho tem que sim perseguir sempre a verdade material. É esse o nosso objetivo aqui, sempre. Mas aqui, mandar para a perícia é ir em contramão a tudo isso que o processo está trazendo para a gente aqui em julgamento de segunda instância. Portanto, eu não tenho qualquer dúvida e me sinto bastante confortável para julgar o processo, presidente. Ok, vamos ouvir o doutor Felipe, depois o doutor André, conclusivamente em sua manifestação, e aí a gente vai votar a proposição do quesito da perícia, ok? Doutor Felipe. Presidente, eu quero apenas sugerir que seja posto em votação o pedido de perícia e proposto pela Procuradoria. Ok, pronto. Doutor André? Presidente, em conclusão, assim, os senhores conselheiros têm que entender que a Câmara de Julgamento é uma instância de revisão. E, no caso aqui, está se revendo a decisão contrária ao Estado.
Se os senhores conselheiros, pelo menos os senhores relatores, me afirmassem em sessão que eu conferi todos os documentos, assim como fez a julgadora de primeira instância, e confirmo que estão todos escriturados, aí sim a Procuradoria não teria nenhum óbice em prosseguir no julgamento. Agora, a verdade material, como foi bem destacado pelo doutor Micael, ela é do processo. Nós precisamos ter a convicção e a certeza de que realmente o que ela está afirmando, e goza de fé pública, a afirmação do julgador de primeira instância, contradiz de maneira veemente também o que foi afirmado pelo autuante, que também goza de fé pública. Então, não custa nada se remeter esse processo para a célula de perícia, para que ela faça a verificação, até porque, na compreensão da Procuradoria, a documentação, ainda que a gente exemplo trazida pela a julgadora de primeira instância, não consta lá no recibo, os senhores podem olhar, pelo menos em relação a referente a 2015, se ali é a AFD original ou a retificada. Esse fato aí não está esclarecido nos autos. Então, para que se tenha uma segurança jurídica no que se está decidindo no colegiado, a Procuradoria reitera a necessidade de remeter esses processos à perícia para ser feita essa verificação e confirmação ou não de que todos os documentos objetos da auto-infração efetivamente estão escriturados na EFD retificada. Senhor presidente, okay. Senhor presidente, doutora Tereza, me manifestar? Presidente, é assim, pelo número de documentos, né, eu não me sinto assim segura em julgar um processo desse improcedente, porque nós não temos. O meu é o menor, está faltando 28. Eu poderia até pesquisar, doutor André, né? Se me desse aqui um tempinho, assim, alguém poderia pedir vistas e eu poderia verificar. Mas no caso do doutor Ricardo, 400 e tantos documentos e essas notas na FD retificada, porque quando a gente vai para a FD, né, Lúcio? Eu olhei hoje de manhã com o Lúcio, ela não está, a gente tem que ir para a retificadora, então não é assim uma coisa muito simples. Eu conheço a julgadora, Ave Maria, respeito muito a Helena, mas é quase impossível ela ter verificado nota por nota, 400 do Ricardo, 40 minha, 200 e tanto do Alexandre. Só se tivesse tido uma ajuda do estagiário, uma coisa assim, que nós não temos. Mas é porque são muitas, o valor é muito alto. E assim, eu não queria pedir no meu, eu disse até para o Lúcio, eu tive conversando com o Lúcio, com esse processo, e o Lúcio disse, e eu disse, Lúcio, você poderia até pedir vistas e eu relataria na próxima sessão, após verificar o restante dessas minhas, porque eu vi que não dava tempo para mim verificar. Mas dos outros, eu acho assim, inviável, né? E não custa nada a perícia, acho que não vai ser tão complicado para a perícia, né? Verificar se essas notas estão realmente escrituradas. Eu acho que não custa. Assim, são 4 autos de infração, né? A gente tem que pensar nisso, valores muito altos, para a gente confirmar uma improcedência dessa, assim. Não sei, eu estou igual como o Lúcio, eu não estou segura para julgar pela improcedência. Eu não estou. Ok. Antes da votação, conclusivamente, tem mais algum conselheiro que quer se manifestar? Gente, rapidamente. Pode? Pode, doutor Ricardo. Presidente, eu entendo os argumentos da Procuradoria, da doutora Tereza, mas eu entendo que a Procuradoria ela também funciona como parte no processo. Embora ela, no segundo grau, se utilize da questão do custo legis, mas a Procuradoria, assim como a parte, como a defesa do contribuinte, ela solicita, propõe e os conselheiros votam. Então, entendo, presidente, que a gente pode avançar, já está muito maduro, mas deixando claro que o entendimento quem faz é os conselheiros, a votação é dos conselheiros. Então, eu queria
propor a Vossa Excelência para a gente passar para a votação e aí a gente decidir se continua no julgamento dos processos ou não. Obrigado. Ok. Me parece que a matéria já foi bastante discutida e já há um entendimento firmado por parte dos conselheiros. É uma questão de livre convencimento, tá certo? Então, a presidência vai colocar o processo em votação acerca do pedido da sugestão de realização de perícia para que sejam verificadas todas as notas uma a uma, integralmente em todos os processos, para que haja a constatação da sua escrituração ou não, ou da parcial escrituração, ok? Doutor Ricardo, que é o primeiro relator, vai votar primeiro. Presidente, eu afasto o pedido de perícia, presidente. Doutor Lúcio. Presidente, nós estamos julgando aqui um ato administrativo, né? Eu me sinto seguro nesse processo se realmente for a perícia e tem constate toda, né? Realmente foi escriturado todas as notas. Eu entendi muito bem a colocação do doutor Ricardo, pela leitura aqui sistemática da peça, aqui, do julgamento, mas eu realmente, como o presidente colocou, na questão de convicção, né? Não estou aqui julgando a pessoa que fez, estou julgando o ato administrativo do julgamento, então eu me sentiria mais seguro da liquidez e certeza do crédito se esse processo fosse para a perícia. Acatando a proposição da Procuradoria, doutor Lúcio. Doutora Tereza. Eu acato, senhor presidente, o pedido de perícia. Devido ao grande volume e sem condições da gente verificar, né? Não tendo condições de verificar. Doutor Alexandre. Senhor presidente. Doutor Alexandre? Caiu, não foi, senhor presidente? Aí, de repente, ouviu? Ouviram? Não. Com todo respeito à palavra da doutora Tereza, do doutor Lúcio, mas eu entendo que a doutora Helena ela foi bem diligente, ela não iria colocar uma informação que verificou todos os documentos, então eu entendo que já está bem informado que houve a escrituração fiscal dos documentos. Então, eu afasto, senhor presidente, o encaminhamento para a perícia. Ok. Doutor Felipe. Afasta a perícia, presidente. E doutor Micael? Afasta a perícia, presidente. Então, por 4 votos pelo afastamento da perícia, 2 pelo acatamento, por maioria de votos, fica afastada a sugestão de perícia feita pelo excelentíssimo procurador do Estado. Agora vamos discutir questão de mérito. Podemos iniciar, presidente? Sem discussão, vamos para a votação de mérito. Vou tomar os processos em separado, só por uma questão de melhor registro, tá certo? Processo do doutor Ricardo. Como é que vota em relação ao mérito, doutor Ricardo? Presidente, conheço do reexame necessário, mas nego-lhe provimento para julgar a improcedência do auto de infração, confirmando a decisão de primeiro grau e o parecer da assessoria processual tributária. Doutor Lúcio. O presidente fica numa situação difícil, né? Porque eu não tenho segurança para confirmar isso aí, eu não tenho como você julgar pela procedência. Porque não tem como eu afirmar isso aí, eu só pedir uma perícia para a certeza do crédito. Depois eu vou julgar improcedente, não tem outro caminho para mim, a procedência da atuação. Só sem querer fazer, digamos assim, qualquer alteração no seu voto. Uma das proposições que os conselheiros poderiam adotar, já que foram vencidos na perícia, tá certo? Pela lógica, seria votar pela parcial procedência, acatando somente as notas que foram devidamente acostadas aos autos, tá certo? Só digamos assim, uma leitura, entendeu? Presidente, mas eu não tenho certeza. Ela fez umas notas, eu fiz outras. Aqui para mim. Eu não sabe o limite desse crédito. Então, mas você não tem certeza das que ela apontou? De todas? Pois é. Não, das que ela apontou? Das que ela apontou, mas justamente eu queria comprovar todo o processo. Então,
Então, o senhor vota pela procedência. Pronto. Doutora Tereza. Presidente, eu entendo, desculpa, Lúcio, eu entendo como presidente. Eu entendo que essas 12 notas fiscais que ela comprovou, eu entendo que foram realmente escrituradas. Está aqui a comprovação, ó. Eu estou com elas. Então, pelo menos do meu e no Ricardo deve ser do mesmo jeito, né? Então, eu entendo pela parcial procedência. Presidente, então, presidente, eu quero retificar meu. Está comprovado, então, realmente, pela parcial procedente, comprovando aquelas que ela anexou, comprovado nos autos, certo? Então, tudo bem, presidente. Entendi agora, certo? Doutor Alexandre. Doutor Alexandre está sem áudio. É o processo do doutor Ricardo, não é isso? Isso. Com o relator, senhor presidente. Doutor Felipe. Presidente, eu acompanho o voto do doutor Ricardo e estendo o voto também para o meu processo. Acho que deveria. Não vai votar todos em conjunto, não? Não, só, depois eu explico por quê, mas só me ajude aí, facilite minha vida. Só no doutor Ricardo. Acompanho o voto do relator. E o doutor Micael? Com o relator, presidente. Então, por maioria de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão de improcedência exarada na instância singular, nos termos do parecer da assessoria processual tributária e contrária à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador. Foram votos em contrário, que votando pela parcial procedência, acatando somente as notas comprovadas através de consultas anexadas aos autos, os conselheiros doutor Lúcio Flávio e doutora Tereza Rebouças, ok? No processo seguinte, eu faço essa leitura assim separada para facilitar a vida da Ana Maria, nossa secretária também, para poder o conjunto da ata, tá certo? O processo seguinte é da relatoria da doutora Tereza, ok? Como vota a doutora Tereza? Eu voto pela parcial procedência, considerando apenas as 12 notas fiscais que foram comprovadas nos autos, né? Conforme folhas 19, as folhas 49 a 57. O processo da doutora Tereza, doutor Alexandre, como vota? Senhor presidente, eu voto pela improcedência dos termos do julgamento singular e do parecer da assessoria processual tributária. Doutor Felipe. Agora eu entendi, presidente. Acompanha a divergência. Doutor Micael. Acompanha o primeiro divergente, presidente. E agora o doutor Ricardo. Acompanha a divergência, presidente. E o doutor Lúcio? Relator, presidente. Pronto. No presente processo, a terceira Câmara de Julgamento resolve, por maioria de votos, conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a improcedência exarada na instância singular, nos termos do parecer da assessoria processual tributária, contrário à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador e contrário aos votos da doutora Tereza Rebouças e doutor Lúcio Flávio, que votaram pela parcial procedência, ficando o presente processo designado para a lavratura da resolução doutor Alexandre Mendes, que proferiu o primeiro voto discordante vencedor. Agora nós vamos votar os dois últimos processos do doutor Alexandre e do doutor Felipe, que por uma questão de alinhamento podem ser votados agora em conjunto, ok? Pode falar, doutor Alexandre. Conheço do reexame necessário, nego-lhe provimento para confirmar a improcedência da acusação fiscal nos termos do julgamento singular e parecer da assessoria processual tributária, senhor presidente. Doutor Felipe, ambos os processos. Mesma votação, presidente. Doutor Micael. Com os relatores, presidente. Doutor Ricardo. Com os relatores, presidente. Doutor Lúcio.
Pela parcial procedência, senhor presidente. E doutora Tereza? Com o primeiro divergente, parcial procedente, senhor presidente. Então, nos dois processos, do doutor Alexandre, processo de número 2607-2018, e no processo do doutor Felipe, 2608-2018, a terceira Câmara de Julgamento, por maioria de votos, resolve conhecer do reexame necessário, negar-lhe provimento para confirmar a decisão de improcedência exarada na instância singular, nos termos do parecer da Assessoria Processual Tributária, contrário à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador e contrário aos votos dos conselheiros doutora Tereza Rebouças e doutor Lúcio Flávio, que votaram pela parcial procedência. Com o julgamento desses dois últimos processos, a terceira Câmara dá por cumprida, né, a pauta do dia e a pauta da semana e a pauta do mês, encerrando os trabalhos do mês de julho. A doutora Ana Maria tem duas atas para serem lidas. A presidência vai pedir para fazer a leitura da ata de quarta-feira. Logo em seguida, nós vamos dar um intervalozinho de 10 a 15 minutos para que ela possa fazer toda a redação da ata de hoje, ok? E aí, concluídas as alterações da ata de hoje, faremos a leitura e encerraremos os expedientes do mês de julho para que todos possam registrar, né, as devidas sessões para fim de recebimento dos jetons, ok? Com a palavra a doutora Ana Maria. Boa tarde a todos. Ata da terceira sessão ordinária virtual da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários. Aos 22 dias do mês de julho do ano de 2020, às 13h30, após verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, e amparado pela Portaria número 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a terceira sessão ordinária virtual da terceira Câmara de Julgamento do CRT-CE, sob a presidência do Dr. Francisco Wellington Ávila Pereira. Presentes da sessão, os conselheiros Alexandre Mendes de Souza, Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira, Lúcio Flávio Alves, Ricardo Ferreira Valente Filho e Tereza Helena Carvalho Rebouças Ponto. Também presente o representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carreiro Pereira. Presente ainda a secretariando dos trabalhos da Câmara, a senhora Ana Maria Ribeiro. O senhor presidente indagou a secretária se há resoluções a serem aprovadas pela Câmara e a mesma informou não haver resoluções a serem aprovadas. Foi lida e aprovada a ata da segunda sessão ordinária virtual. Passando-se à ordem do dia, foram anunciados os seguintes processos. Processo de recurso número 1693 de 2017, auto de infração 2016 28504, recorrente, Ótica Marista Itália. Recorrido, célula de julgamento de segunda instância. Relator, conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira. Decisão. A terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento e tomar as seguintes deliberações. 1. Quanto à preliminar de nulidade suscitada sob a alegação de vício formal, consistente no descumprimento do prazo legal para a conclusão da fiscalização em 180 dias da emissão do mandado de ação fiscal número 2016-06805, alegando a autuada ter sido emitido o mandado de ação fiscal número 2016-184-73, as folhas 8 dos autos, para repetição da mesma ação, sem observar a regra prevista no artigo 819, parágrafo 3º, do decreto número 24.569, de 97, e que não tomou ciência do ato do secretário da Fazenda, que autoriza a repetição da ação fiscal
Afastada por unanimidade de votos, considerando que o mandado de ação fiscal número 2016-06805 não se refere à repetição de fiscalização, mas sim de reinício da ação fiscal, conforme estabelece o artigo 5º, parágrafo 5º da Instrução Normativa 049 de 2011. E não há previsão legal que obrigue o fiscal a expor para o contribuinte as razões que o levaram ao reinício de fiscalização, sendo este um ato interno da administração pública fazendária, considerando ainda que o reinício da ação fiscal se deu nos moldes da norma em vigor a Instrução Normativa 049 de 2011, que não exige que sejam evidenciadas as razões de reinício da ação fiscal, e que a ordem de serviço relativa à ação fiscal em questão foi emitida e assinada por autoridade com plena competência legal nos termos da Instrução Normativa já referida. 2. Nulidade em razão da ausência de prática da conduta irregular imputada, qual seja, a autuada não efetuou vendas de mercadoria sem nota fiscal, afastada por unanimidade de votos, tendo em vista que a metodologia adotada pelo fiscal, no caso presente, o método de levantamento quantitativo de estoque de mercadorias, é válida e apresentou as provas necessárias à análise e comprovação da infração apontada na peça inicial, invertendo-se o ônus da prova para o contribuinte. 3. Em referência ao pedido de perícia, foi afastado por unanimidade de votos, considerando que os elementos de provas acostados aos autos pelo agente fiscal são suficientes para demonstrar e comprovar a ocorrência da infração. No mérito, também por unanimidade de votos, a terceira Câmara resolve negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão condenatória exarada em primeira instância, aplicando a penalidade prevista no artigo 123, 3b da Lei número 2.670 de 96, nos termos do julgador singular. Tudo nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária. Decisão em conformidade com a manifestação oral em sessão do representante da DOCO Procuradoria-Geral do Estado. A presidência agradece a Ana Maria pela leitura da ata e pergunta aos conselheiros se tem alguma alteração, alguma sugestão de redação. Não, presidente. Não, senhor presidente. Sem sugestões, a presidência dá ata por aprovada. São agora, aqui no meu relógio, são 15h07. Presidente. Pois não, Ana? Estamos no primeiro processo, né? Primeiro? Sim. Eu entendi você concluiu, como se repetitiva a decisão. Desculpa. Não, foi o primeiro processo. Então vamos à leitura do segundo. Eu que peço desculpa. Processo de recurso número 1723 de 2017, auto de infração 2016-28503, recorrente Ótica Maris Limitada, recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator conselheiro Ricardo Ferreira Valente Filho. Decisão: a terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer do recurso ordinário, negar o provimento e tomar as seguintes deliberações. 1. Quanto à preliminar de nulidade suscitada sob a alegação de crise formal, consistente no descumprimento do prazo legal para a conclusão da fiscalização em 180 dias da emissão do mandado de ação fiscal número 2016-06805, alegando a autuada ter sido emitido o mandado de ação fiscal número 2016-184-73, as folhas 8 dos autos, para repetição da mesma ação, sem observar a regra prevista no artigo 819, parágrafo 3º do decreto número 24.569 de 97, e que não tomou ciência do ato do secretário da Fazenda e autoriza a repetição de ação fiscal, afastada por unanimidade de votos, considerando que o mandado de ação fiscal número 2016-06805 não se refere à repetição de fiscalização, mas sim de reinício da ação fiscal, conforme estabelece o artigo 5º, parágrafo 5º da Instrução Normativa 049 de 2011. E não há previsão legal que obrigue o fiscal a expor para o contribuinte as razões que o levaram ao reinício de fiscalização, sendo este um ato interno
Administração Pública Fazendária, considerando ainda que o registro da ação fiscal se deu nos moldes da norma em vigor, a Instrução Normativa 049 de 2011, que não exige que sejam evidenciadas as razões do reinício da ação fiscal e que a ordem de serviço relativa à ação fiscal em questão foi emitida e assinada por autoridade com plena competência legal, nos termos da Instrução Normativa já referida. 2. Nulidade em razão da ausência de prática da conduta irregular imputada, qual seja, a autuada não efetuou vendas de mercadorias sem nota fiscal, afastada por unanimidade de votos, tendo em vista que a metodologia adotada pelo fiscal, no caso presente, o método de levantamento e estoque de mercadorias é válida, e apresentou as provas necessárias à análise e comprovação da infração apontada na peça inicial, invertendo-se o ônus da prova para o contribuinte. 3. Em referência ao pedido de perícia, foi afastado por unanimidade de votos, considerando que os elementos de provas acostados aos autos pelo agente fiscal são suficientes para demonstrar e comprovar a ocorrência da infração. No mérito, também, por unanimidade de votos, a terceira Câmara resolve negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão condenatória exarada em primeira instância, aplicando a penalidade prevista no artigo 123.3b da Lei nº 12.670 de 96, nos termos do julgador singular. Tudo nos termos do voto do conselheiro relator e de acordo com o parecer da assessoria processual tributária. Decisão em conformidade com a manifestação oral em sessão do representante da Multa Procuradoria-Geral do Estado. Ok, amigo? Segundo. Ok. Processo de recurso número 3785 de 2017, auto de infração número 2017-03735, recorrente Indústria de Frios e Pesca S.A. e Pesca, recorrido, célula de julgamento de primeira instância, relatora, conselheira Tereza Helena Carlos Porto. Decisão, a terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, fornecer o recurso ordinário e tomar as seguintes deliberações. 1. Em relação à alegação de nulidade do auto de infração, por ilegitimidade do mandado de ação fiscal que o autorizou, pois não segue a regra da Instrução Normativa número 6 de 2015, resolvem afastar por unanimidade de votos, considerando que o mandado de ação fiscal foi expedido por autoridade competente, conforme o artigo 821, parágrafo 5º, inciso 1, do Decreto 24.569 de 97, baseado também nos moldes da norma em vigor, a Instrução Normativa 049 de 2011. 2. Quanto à alegação de que a notificação do auto de infração não se amolda ao disposto na lei, comprometendo a observância dos princípios, a saber, legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ou seja, a extrapolação do prazo para a conclusão da ação fiscal de 60 dias, conforme a Instrução Normativa 06 de 2005, considerando o prazo de 180 dias do mandado de ação fiscal, afastada por unanimidade de votos, tendo em vista que a Instrução Normativa número 06 de 2005 foi revogada e que o agente fiscal se utilizou da norma em vigor, a Instrução Normativa 049 de 2011. 3. Quanto à questão suscitada de multa exorbitante desproporcional ao ilícito praticado, afastada por unanimidade de votos, considerando que, em momento algum, o agente extrapolou os parâmetros estabelecidos na legislação fiscal, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 15.614 de 2014. 4. Que o valor do crédito seja calculado utilizando apenas a correção monetária devida, a contar da lavratura do auto, sem incidência de juros, afastado por unanimidade de votos, em obediência ao artigo 62 da Lei nº 12.670 de 96. No mérito, a terceira Câmara resolve, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso interposto, também, por maioria de votos, modificar a decisão condenatória exarada na instância singular e julgar parcialmente a procedente ação fiscal em razão do reenquadramento da penalidade do artigo 126 da Lei nº 12.670 de 96, alterado pela Lei nº 16.258 de 2017, para a prevista no artigo 123, 8L
da Lei número 2.670 de 96, por ser mais benéfica ao contribuinte. Decisão amparada pelo artigo 112 do CPM. Decisão nos termos do primeiro voto divergente proferido pelo conselheiro Alexandre Mendes de Souza, que fica designado para lavrar a resolução, e em desacordo com o parecer da assessoria processual tributária. A conselheira relatora Tereza Helena Carvalho adotou o parecer do representante da Procuradoria-Geral do Estado, doutor André Gustavo Carreiro, que se manifestou oralmente em sessão pela aplicação da penalidade prevista no artigo 126 da Lei número 2.670 de 96, alterado pela Lei número 16.258 de 2017, sob o argumento de que a norma é específica para o caso em questão e que não há situação fática que suporte a aplicação do artigo 123.8L da Lei número 2.670 de 96, no caso em questão. Processo de recurso número 3786 de 2017, auto de infração número 2017-037-33, recorrente Indústria de Frio e Pesca S.A. e Pesca, recorrido Seju. Relator, conselheiro Micael Pinheiro de Oliveira. Decisão. A terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários resolve, por unanimidade de votos, conhecer o recurso ordinário e tomar as seguintes deliberações. 1. Em relação à alegação de nulidade do auto de infração por ilegitimidade do mandado de ação fiscal que o autorizou, pois não segue a regra da norma da Instrução Normativa número 06 de 2015, resolvem afastar por unanimidade de votos, considerando que o mandado de ação fiscal foi expedido por uma autoridade competente, conforme o artigo 121, parágrafo 5º, inciso 1, do decreto número 24.569, baseado também nos moldes da norma em vigor, a Instrução Normativa número 049 de 2011. 2. Quanto à alegação de que a notificação do auto de infração não se amolda ao disposto da lei, comprometendo a observância dos princípios, a saber, legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, ou seja, a extrapolação do prazo para a conclusão da ação fiscal de 60 dias, conforme a Instrução Normativa 06 de 2005, considerando o prazo de 180 dias do mandado de ação fiscal, afastada por unanimidade de votos, tendo em vista que a Instrução Normativa 06 de 2005 foi revogada e que o agente fiscal se utilizou da norma em vigor, a Instrução Normativa 049 de 2011. 3. Quanto à questão suscitada de multa com efeito confiscatório, afastada por unanimidade de votos, considerando que não é competência desta Câmara de julgamento afastar a aplicação de normas sob o fundamento de inconstitucionalidade, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 15.614, de 2014. No mérito, a terceira Câmara resolve, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto e também, por unanimidade de votos, confirmar a decisão condenatória exarada na instância singular, aplicando a penalidade do artigo 123.3m da Lei nº 12.670, de 96, com a redação originária da referida norma. Decisão nos termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária e em conformidade com a manifestação oral em sessão do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, tendo antes convocado os membros da Câmara a participarem da próxima sessão ordinária virtual, a realizar-se no dia 23 de julho do corrente ano, às 13h30. É isso, presidente. Ok, Ana Maria, muito obrigado pela leitura. Alguma sugestão ou alteração da ata pelos conselheiros? Não, presidente. Não, senhor. Sem sugestões ou alterações, a presidência da ata por aprovada. Aqui no meu relógio são 3h20, certo? Quando for 3h35, aí a gente retorna 15 minutinhos para a Ana Maria fazer aí as posições na ata de hoje, a gente fazer a leitura e darmos por encerrado o expediente, ok? A presidência pede a nossa secretária Ana Maria que faça a leitura da ata da presente sessão. Por favor.
Ata da 5ª sessão ordinária virtual da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários. Aos 24 dias do mês de junho do ano de 2020, às 13h30, após verificar o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento Interno do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará, e amparado pela portaria número 158, de 12 de junho de 2020, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 5ª sessão ordinária virtual da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado de Ceará, sob a presidência do Dr. Francisco Elton Apina Pereira. Presentes na sessão, os conselheiros Alexandre Lima de Souza, Felipe Augusto Araújo Muniz, Micael Pinheiro de Oliveira, Lúcio Flávio Alves, Ricardo Ferreira Valente Filho e Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto. Também presente o representante da Procuradoria-Geral do Estado, Dr. André Gustavo Carneiro Pereira. Presente ainda a secretária de Trabalho da Câmara, a senhora Ana Maria Oliveira. Iniciada a sessão, o senhor presidente indagou aos conselheiros se estes receberam as resoluções enviadas pela secretária para apreciação e se há necessidade de correção. Não havendo nenhuma observação por parte dos conselheiros, as resoluções referentes aos seguintes processos: número 1278 de 2018, do conselheiro Ricardo Valente Ferreira Filho, foi aprovada. Foram lidas e aprovadas as atas das terceira e quarta sessões ordinárias virtuais, bem como a presente ata. Passando à ordem do dia, foram anunciados os seguintes processos. Processo de recurso número 2603 de 2018, 2018-02621, da empresa NF Indústria e Comércio Limitada, processo de recurso 2604 de 2018, auto de infração 2018-02619, da empresa MFJ Indústria e Comércio Limitado, processo de recurso número 2607 de 2018, auto de infração 2018-026-2014, da mesma empresa, processo de recurso número 2608 de 2018, auto de infração 2018-026-12, da mesma empresa. Todos os processos tiveram a mesma decisão, que vai ser lida agora, com exceção do processo. A decisão em relação aos 4 processos é a seguinte: decisão. Resolvem os membros da terceira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, por unanimidade de votos, conhecer o reexame necessário, negar o provimento e, por maioria de votos, resolve afastar a sugestão de perícia feita pelo Procurador do Estado, Dr. André Gustavo Carneiro Pereira, para que se verifique a integralidade do registro das notas fiscais contidas nos autos, no arquivo de retificação da escrituração fiscal digital, EFD, da autuada. Os conselheiros Lúcio Flávio Alves e Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto acataram o referido período de perícia. No mérito, a terceira Câmara resolve, por maioria de votos, confirmar a decisão absolutória exarada em primeira instância, os termos do voto do conselheiro relator, de acordo com o parecer da assessoria processual tributária, mas em desacordo com a manifestação oral em sessão do representante da Procuradoria-Geral do Estado. Foram votos divergentes dos conselheiros Lúcio Flávio Alves e Tereza Helena Carvalho Rebouças Porto, que votaram pela parcial procedência da ação fiscal, acatando somente as notas fiscais que foram comprovadas por amostragem pela julgadora singular. No processo da conselheira relatora Tereza Helena Carvalho, ficou para designado para a lavratura designada a lavratura da resolução o conselheiro que proferiu o primeiro voto divergente, o conselheiro Alexandre
Mendes de Souza. de Souza. Ok, conselheiro? Ficou compreendida a ata? Alguma sugestão de alteração? Não, senhor presidente. A decisão é para os 4 processos. A única divergência se refere ao processo da doutora Tereza, no qual o doutor Alexandre Mendes proferiu o primeiro voto discordante vencedor, ficando designado para a lavratura da resolução. Com isso, a presidência declara encerrada a pauta do dia e o expediente do mês. A secretária Ana Maria irá enviar para todos os conselheiros informações sobre as próximas sessões a serem realizadas no mês de agosto. Ok? A presidência agradece a todos, deseja a todos um ótimo final de semana e tudo de bom. Tudo de bom, presidente. Obrigado, presidente, senhores conselheiros, Ana Maria, bom